dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos aí a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje um dia também repleto de indicadores aí sendo divulgados, né? Então a gente teve PMI lá na China durante a noite, que acabou refletindo um pouquinho nos mercados asiáticos e na abertura aqui. Temos dados fiscais sendo divulgados, o desdobramento da recuperação judicial da 123 milhas, que acabou mexendo um pouquinho com o mercado de turismo aqui no Brasil. Temos aí também outras divulgações importantes, como o índice de gastos em consumo pessoal nos Estados Unidos e aqui no Brasil, dados de desemprego, né, da PNAD, que foi divulgada hoje pela manhã. Então hoje é um dia com bastantes indicadores, com muita coisa para a gente discutir aqui com vocês, mas antes... Bom dia, André, tudo bem com você? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores aí. Um dia repleto de dados aí para a gente analisar. A gente tem a PNAD, que mostrou um cenário bem favorável aqui à economia brasileira. Vamos discutir um pouco a desoneração de folha aí, que foi uma derrota aí do Ministério da Fazenda e que pode atrapalhar ainda um pouco mais a questão da reforma tributária aí, que o IVA deve acabar subindo um pouquinho, mas a gente já comenta sobre isso. Temos os resultados fiscais também mostrando aí que a gente vai precisar aumentar pelo menos a arrecadação ou fazer alguns certos cortes de gastos, mas a gente vai ter bastante tempo, meia hora aí, para a gente discutir tudo isso. E vamos começar então falando aí dos mercados lá de fora, da Ásia, dos Estados Unidos. Notícia no nosso site, né, que a gente sempre começa mostrando aí, né, o que agora já até divulgou o PCI, né, então, mas você tem então que as bolsas então abriram mais ou menos assim em instabilidade. Como que está aí o setor aí externo aí, Débora? Como que estamos aí no mundo? Bom, um dia hoje de mercados mistos, tá? Desde a abertura da Ásia, do fechamento da Ásia, né? Porque a gente teve uma diferenciação aí de movimentação, uma diferenciação de impacto. Nos Estados Unidos, ontem, saiu mais um resultado de dados de emprego, dessa vez de criação de vagas no setor privado, que é o ADP. E ele também ficou abaixo do esperado. Esse indicador acabou ficando com um número menor do que o mercado projetou, e isso reforçou ainda mais aquela expectativa de que o Fed vá pausar, né, os seus juros mais cedo e começar o corte também mais cedo em 2024, no ano que vem. Para esse ano ainda não é esperado o corte. O Banco Central e o próprio presidente Jerome Powell já falou bastante sobre isso, né? Tanto os dirigentes falaram como o Jerome Powell, todos têm sinalizado na mesma direção. Então aqui a gente vê que essa expectativa por pausa em setembro no aperto monetário dos Estados Unidos já está quase certa, pelo menos mais de 90%, na verdade, do mercado já espera essa pausa e esse corte vindo mais cedo em 2024. Então isso trouxe um sentimento misto para a Ásia, né? Então o Nikkei 225, por exemplo, que é uma bolsa mais ligada a movimentos nos Estados Unidos, que acaba tendo esse impacto um pouco maior, essa influência um pouco maior, ficou positiva hoje. Então a gente viu a bolsa lá de Tóquio positiva, mas a gente viu o Xangai Composto cair, mesmo num dia que o PMI chinês surpreendeu. Na verdade, ele não surpreendeu, ele veio acima até do esperado, teve uma pequena expansão, então a gente viu principalmente o industrial puxando esse índice para cima, né? Para quem não teve essa explicação em outros momentos, o PMI composto, ele é um indicador que vai ter ali uma mistura dos dados dos serviços e da indústria, e o PMI industrial mede a indústria, enquanto o PMI individual de serviços mede o setor de serviços e o ritmo da atividade nos países. Então a gente teve uma alta no PMI industrial, isso puxou o PMI composto para cima e ficou inclusive acima do esperado, né? Ficou próximo ao esperado, mas acima. Só que o mercado não se empolgou com isso, né? O mercado acabou ficando até um pouco decepcionado, mesmo com a surpresa positiva, eles queriam mais. Como a gente já falou aqui mais de uma vez, em várias ocasiões, o mercado espera muito esse aquecimento, essa volta da atividade econômica chinesa, porque tem uma dependência global, né, dessa atividade e principalmente desse setor industrial puxando aí, no nosso caso,
a parte de importação de commodities, no nosso caso seria exportação, mas importação do lado da China. Né? Então aqui a gente vê que tem essa cobrança quase, né? Essa expectativa muito grande do mercado por essa aceleração da China, que está ocorrendo paulatinamente, ela está dando passinhos ainda, né? Mesmo com a reabertura esse ano. Então, por mais que o PMI, né, que é o índice de gerente de compras em português, tenha ficado acima do esperado e tenha mostrado expansão das atividades lá na China, o mercado queria mais. Então, o Xangai Composto caiu hoje, o Hang Seng também caiu, mas o Nikkei ficou positivo por conta dos Estados Unidos. Então, por isso que eu falei, sentimentos mistos, né? Parte vindo lá dos Estados Unidos, um sentimento mais positivo, e parte vinda da própria Ásia, com essa expectativa por mais da China, né? Então, a gente vê sempre essa sede de dados melhores vindos da China, e isso acabou impactando um pouquinho aí os mercados de uma forma geral. Beleza, Débora. Então vamos agora para o Brasil, que hoje o Brasil divulgou uma série de dados, está bem acelerado, né, a questão do Brasil, né? Vamos começar então pelo mercado de trabalho brasileiro, né? A PNAD foi divulgada, a gente tem a matéria no nosso site para vocês verem com mais detalhes, inclusive, fazer uma leitura mais tranquila, mostrando aí como que a PNAD se desenvolveu e tudo mais, né? Então a gente até mostrou aqui, montamos aqui para vocês uma primeira tabela, um primeiro infográfico, né, para mostrar basicamente o que aconteceu aí, os principais dados da PNAD nesse trimestre encerrado agora aqui em julho, né? A gente teve que a taxa de desemprego ou de desocupação, ela caiu para 7,9%, ela estava em 8% no último mês, né, no trimestre encerrado em junho. Então você teve uma melhora, uma queda no desemprego aí nesse período. Você tem que a taxa de subutilização também caiu. Ela estava em 18%, ela está agora em 17,8%. O que é a taxa de subutilização? São pessoas que gostariam de trabalhar mais, mas não conseguem, porque elas trabalham ou menos horas do que elas gostariam, ou elas trabalham em menos empregos do que elas gostariam. Então são pessoas que gostariam de, por exemplo, trabalhar 8 horas com carteira assinada e tudo mais, mas elas só conseguem trabalhar 4 horas como informal. Então são essas pessoas que estão dentro do mercado de trabalho, mas não conseguem trabalhar a quantidade de horas necessárias, ou seja, recebem rendas menores do que pessoas que estão formalizadas, que estão no mercado de trabalho de fato aí de uma maneira mais completa, né? Então você tem agora que 17,8% das pessoas que estão no mercado de trabalho continuam subutilizadas, mas é um número que já caiu consideravelmente. Lembrando que a gente chegou a ter 25% desse valor aí durante o período da pandemia, inclusive, para vocês verem aí como que era a situação. O rendimento médio, ele do trabalho principal, ele tem porcentagem aqui, mas ele é em real, né? Então o que a gente tem é o seguinte, que o rendimento médio no trabalho principal, ou seja, aquele rendimento médio que a pessoa recebe no seu principal trabalho, ele teve um aumento, né? Então agora ele está recebendo em média o brasileiro R$ 2.855 no trabalho que ele atua principalmente. Porque a gente sabe que tem muita gente que tem 2, 3 empregos, que tem bico. Eu mesmo tenho 2 empregos, eu trabalho aqui e dou aula numa universidade particular, mas aqui é minha fonte de renda principal, para vocês entenderem assim essa métrica. E se a gente pega o rendimento médio habitualmente recebido, ou seja, aquele que habitualmente o trabalhador brasileiro recebe, ele está em R$ 2.935. Também teve uma melhora. Então a gente teve aí nesse mês aí de julho, uma melhora considerável do mercado de trabalho como um todo. Você teve uma queda no desemprego, uma queda na subutilização, você teve também um aumento da renda média real, ou seja, ganho real, né, ganho de poder de compra, tanto no salário que ele recebe no trabalho principal, quanto que ele recebe habitualmente. E a gente tem um próximo gráfico aqui para mostrar para vocês, que mostra também que teve uma formação de emprego de qualidade. A gente tem aqui que os empregados no setor privado tiveram alta de, na verdade não é em porcentagem, está em 1.000 pessoas. Você teve aqui que no setor privado você teve que aumentou em 247 mil novos postos de trabalho, você teve aqui nos empregados do setor privado sem carteira assinada, você aumentou em 120 mil postos de trabalho. Então o que puxou a queda do desemprego foi justamente o setor privado, só que com uma força bem maior daquela pessoa formalizada, que tem postos de que tem carteira assinada, que tem uma CLT, ou em outras formas de
de formalidade do emprego. Então você teve então um emprego com uma maior qualidade sendo formada, o emprego que, mesmo que sendo do setor privado também, o setor público não puxou tanto, mas com carteira assinada, aumentou-se a renda e reduziu o desemprego, Débora. Então, melhores notícias aí para o nosso mercado de trabalho, né? Embora a gente tenha aí dados até, né, interpretações diferentes, eu vejo como dados positivos, embora o mercado, principalmente dependendo da situação, não reaja da mesma forma. E a gente teve também, André, dados fiscais saindo hoje, né? Dados importantes aí do nosso setor fiscal, de arrecadação. Conta um pouquinho aí pra gente como é que ficou isso. Ah, sim, Débora, verdade. O que a gente teve então foi o Banco Central divulgando a nossa situação fiscal, matéria de novo no nosso site para vocês conseguirem enxergar e conseguirem ler com mais detalhamento do que eu vou falar aqui. Então tá lá no nosso site aí os dados fiscais aí, né? Que a gente tem que o setor público ele atingiu na verdade um déficit. É o segundo mês que a gente tem um déficit primário. Qual que é a diferença? O que a gente tem? Déficit, você tem as contas primárias, que você tem, que geralmente são os gastos reais da economia, então o gasto com saúde, educação, o gasto com infraestrutura e tudo mais, então você tem receitas e gastos em relação a tudo isso. A gente estava com superavitário, só que daí nos últimos 2 meses a gente caiu. E você tem os gastos nominais, aqueles que entram à conta de juros. Aí, historicamente, a gente sempre é negativo, a gente tem mais ou menos uma média de 6 a 8% de déficit nominal nas contas públicas, né? Mas, estranhamente, o mercado só olha o setor primário na hora de fazer sua análise e na hora de criticar o governo, né? Mas o que a gente tem aqui? A gente montou um gráfico aqui para vocês também observarem o que está acontecendo aí dentro do setor público, né? Então, a gente tem que a gente chegou a ter 230,5 bilhões aí de superávit primário, justamente no momento eleitoral que você aumentou-se o gasto, né, mas também aumentou bastante as receitas, você teve várias privatizações, você teve antecipação da Petrobras de lucros e dividendos, então você teve uma certa artificialidade para a forma, né, de conseguir realizar assim esse superávit. Em outros momentos chamariam de contabilidade criativa, né, mas o termo não foi utilizado naquele momento. Então, naturalmente, a gente teria já uma queda de receita que já estava esperada, né? Então, provavelmente a gente entraria em déficit, tanto que a gente se espera que o déficit seja em torno de 0,5% do PIB. Então, a gente já entrou em déficit, né? Desde o último mês, a gente estava em 0,24% do PIB de déficit, aumentou para 0,78% e o objetivo é que no final do ano a gente chegue num déficit de 0,5% do PIB. Então, a gente vai ter, então, que fazer alguma coisa, ou aumento de receitas ou redução dos gastos. A gente se enfiou nesse problema, como eu mesmo disse, votar essa regra e o Haddad falou que vai ser essa a meta, não quis mudar, então a gente vai ter que acabar cumprindo isso, senão o Brasil vai ser penalizado. Quando eu falo a gente, né, eu estou falando brasileiro porque corte de gastos vai gerar uma situação mais recessiva. Então, você vai ter que tomar um certo cuidado agora nesse segundo semestre, justamente para que você consiga fazer com que esse déficit chegue em 0,5% do PIB, Débora. Muito bom. E a gente tem também, né, um assunto aqui para trazer para vocês, né, em relação aí ao que aconteceu ontem, desdobramentos daquela recuperação judicial da 123 milhas que a gente explicou aí para vocês, né, e até trouxe alguns pontos, como as pessoas que vão ser afetadas, não só as que compraram pacotes estão sendo afetadas por essa recuperação e por todo o desdobramento depois do cancelamento dos pacotes, mas também as pessoas que perderam seus empregos, né, a gente teve demissão em massa na companhia, mas vamos ver como o mercado reagiu a isso, né? Quando a gente vê o pensamento do mercado, e a gente falou disso ontem, né? O mercado ele olha com um olhar muito frio, né? Ele não está se importando se as pessoas perderam seus empregos ou se as pessoas vão deixar de viajar. O mercado simplesmente pegou, olhou para a recuperação judicial da 123 milhas e começou a ver onde ele poderia ganhar com isso, né? E ontem a gente teve uma alta muito expressiva, né, que hoje inclusive está entre as maiores quedas, como vocês podem ver aí na tela, uma alta muito expressiva das ações da CVC, que vinham sofrendo muito, né, nos últimos meses e nas últimas sessões como um todo, porque a CVC também é ligada ao turismo,
sofreu demais durante a pandemia. E aí ela é mais sensível a dólar, então quando a gente tem momentos de dólar mais baixo aqui para a gente, então é um patamar de dólar menor, ela acaba se favorecendo. E quando a gente tem patamares de dólar maiores, ela vai se desfavorecer. Então ela vai na direção contrária, né? Ela tem essa correlação negativa que a gente chama em relação ao dólar. E ontem foi um dia que o dólar não fechou em queda, mas a CVC subiu 18%. Né, foi algo bastante atípico. Ela já é uma ação que sofre, às vezes, um pouco de especulação, porque ela pode aparecer entre maiores altas e maiores quedas, e o mercado gosta desse tipo de ativo para tentar ganhar nessa diferença. Né? E aí a gente viu que ontem foi até um movimento meio atípico da CVC. E muita gente até questionou, chegou dúvidas para mim, o que está acontecendo com a CVC? E foi justamente isso. Depois que a gente começou a ver esse movimento de recuperação judicial da 123 milhas, o mercado começou a ver uma oportunidade na CVC dela se reerguer. Então, como eu falei, um olhar muito frio, né, e tentando extrair o máximo ali de ganho de curto prazo, principalmente em cima desse tipo de ativo. E aí a ação subiu 18% porque o mercado começou a entender que a CVC tem chance de absorver os clientes que foram ali, não só prejudicados, mas os clientes que a 123 milhas tinha. Né? Então, a ideia é justamente, a 123 milhas vai começar a ter problemas, as pessoas não vão mais confiar, então a CVC pode crescer absorvendo essa parcela de clientes. Então, começou a ter uma demanda muito grande por essa ação e ela subiu 18%. Como toda ação que sobe muito, no dia seguinte ela tende a sofrer um ajuste porque as pessoas vendem. Né? Então, hoje ela está entre as maiores quedas, aí, com 7,58% de queda, justamente porque as pessoas atingiram o patamar de ganho que elas queriam e vão sair da mesma forma que entraram, de uma forma especulativa. Né? Então, ela já sofre esse tipo de ataque. Ontem foi em massa, né? As pessoas entraram na CVC para tentar ganhar no curto prazo e sair, sem nenhuma preocupação com as pessoas que foram demitidas na outra companhia, sem nenhuma preocupação com as pessoas que foram prejudicadas na outra companhia e também sem nenhuma preocupação em especular com ações da CVC. Então a gente vê que o mercado ele tem esse olhar e a gente tem que entender como ele olha para esses setores e para essas, falam oportunidades, mas eu não gosto nem de chamar assim, né, para esses quase desvios, né, de comportamento do ativo. Né, eles vão buscar um ganho ali nessas distorções, inclusive, que a gente chama no mercado, entre um preço ali que se esperava e que acontece num curtíssimo prazo. E aí é um dinheiro que entra sem nenhum compromisso de fomentar a empresa, tá, gente? É só para ganhar no curto prazo, André. E, Débora, parece que ontem o estagiário errou, é isso mesmo? O estagiário da Ambima apertou um botão errado no Excel, mandou para todo mundo aí que pautou notícia ontem falando que já começou a ter fuga de capital aí por causa da taxação aí dos bilionários. Lembrando, você que tem um Jeep Renegade, você não é bilionário e você não vai ser taxado. Então parece que o estagiário da Ambima deu uma errada lá e falou assim, teve fuga, mas hoje não, foi mal, estava doidão. Na verdade teve entrada. É isso mesmo, Débora? Foi isso mesmo. Né? Eles soltaram uma nota falando que tinha saído 71 bilhões de reais dos fundos exclusivos desde o começo do ano até julho. Né? Isso repercutiu demais, saiu em grandes veículos e aí o estrago já estava feito. Né, porque as pessoas começaram a multiplicar essa notícia, né, e começaram a divulgar essa notícia como se fosse um reflexo, inclusive, da tributação, sendo que a medida também acabava em julho, então não teria como ser, né, um reflexo dessa tributação, mas começou a ser espalhado assim. Né, e aí os defensores de bilionário, que a gente conhece, já começaram a falar, tá vendo? Olha lá, o dinheiro já está saindo dos fundos, olha a tributação aí acabando com os fundos exclusivos, né, com os 1.650 fundos exclusivos, 1.650 famílias. Olha lá, já está acabando, né, vai acabar com o Brasil, né, o povo adora falar isso. Então o pessoal começou a divulgar em massa. Só que aí já estava difundindo, o estrago já estava feito, e aí a Ambima soltou um erramos. Na verdade, não foi saída líquida de 71 bilhões, foi a entrada de 13, olha só, né, um erro pequenininho de dados ali. E aí eles soltaram essa nota, algumas pessoas começaram a divulgar também essa errata da Ambima, mas como eu falei, o grande estrago já estava feito, né, e agora para reverter isso,
né? Inclusive com essas pessoas que ficam defendendo defendendo que os bilionários não paguem imposto como elas, porque provavelmente elas pagam lá nos seus come-cotas. A gente viu esse movimento todo ontem, principalmente nas redes sociais, e agora para desfazer isso vai ser difícil. Não, é impressionante nessa situação, porque você teve, então, na verdade, uma entrada, aí tentaram fazer com que essa situação fosse já reflexo direto da MP para você taxar os nossos amigos bilionários, né? Essas 1.650 famílias aí, coitadas, que vão ter que agora pagar impostos, né? Minhas condolências a todos esses bilionários, agora os que vão ter que ser tratados como pessoas comuns. Mas para defender essa gente, parece que, vamos dizer assim, existem coincidências, né? Porque pautou-se muito, e falou, e logo no dia seguinte, né, essas situações só em todos os noticiários, as manchetes deixavam a subentender que isso já era reflexo direto, quando que, se você abrisse a notícia, já estava lá mostrando que não era um reflexo direto, inclusive, né? Então começou a choradeira, o bilionário tem muito dinheiro, então eles vão poder comprar bastante espaço aí na TV para se defender, né? Já estou ouvindo alguns seres humanos aí falando que isso vai tirar investimento, vai acabar emprego. Gente, esses mais de 700, quase 800 bilhões aí que estão nesses fundos, eles não geram um parafuso. É tudo especulação. É dinheiro que não está circulando na economia real. Então esse dinheiro não serve para nada. Só serve para o cara viver de rentismo. Então, vamos lembrar, gente, a gente está achando esses caras, pelo menos uma parte desse dinheiro vai poder entrar agora e vai em circulação na economia. Ah, mas eles vão sair daqui, vão para onde? Vão para o paraíso fiscal? Aí beleza, a gente pega os caras no offshore. Ah, não, mas vou colocar nos Estados Unidos. Também tem leis lá que taxam também esses superbilionários. Não sei o que, vai para outro país. Então, tira o dinheiro daqui, paga um imposto de renda, que você vai tirar esse imposto bem alto, provavelmente vai resolver, se todo mundo querer sair, vai resolver bastante a situação fiscal do Brasil, né? Porque imagina a quantidade de imposto que vai entrar, a gente vai ter superávit esse ano se todo mundo sair. Bom, então, uma dica, por favor, saiam, paguem o imposto e a gente tem superávit aí bem considerável, a gente pode gerar bastante investimento, inclusive, ano que vem, né? Já que a regra é essa, a gente pode fazer isso. Então, gente, não vai acontecer nada, ninguém vai sair, não vão tirar as empresas daqui, ninguém vai largar um mercado consumidor de mais de 200 milhões de pessoas. Não vai acontecer isso. Mas eles não querem pagar impostos, porque eles são superiores do que nós, meros mortais. Então é essa a choradeira, Débora, é por isso que eles estão fazendo isso. Exatamente, e até uma pessoa, né, um analista lá da Ambima, quando assumiu a culpa, falou que foi um erro operacional, um erro de dados, porque em abril a gente teve uma entrada de 25 bilhões, até extraordinária, foi uma entrada em um mês, de 2 fundos, 25 bilhões em 2 fundos. Né? Então é isso, né? Teve um erro na análise dos dados e a Ambima teve que dizer erramos, mas com muito custo, porque eu acho que o estrago agora vai ser difícil de ser revertido com essas quase fake news, né? Porque é uma notícia errada que foi divulgada aí em massa e agora a gente vai ter que nadar contra isso também. Sim, mas agora eles já ganharam um retorno aí especial, Débora, porque o que aconteceu, né? A gente está tendo toda essa discussão sobre reforma tributária, qual que vai ser o IVA, como que vai ser toda essa situação, e a gente teve ontem a votação na Câmara, uma perda para o Fernando Haddad da desoneração da folha salarial. Notícia no nosso site também para vocês lerem com mais calma, né? 17 setores vão ter desoneração no pagamento de impostos da folha salarial. A gente já viu que quando você tem essa desoneração aí durante o governo Dilma, por exemplo, não gerou-se mais emprego nesses setores. Inclusive, existem estudos mostrando que esses setores não são os setores que mais empregam no Brasil hoje. Olha que situação. Então, são setores com grandes lobbies e cada vez que você tem mais uma desoneração, mais vamos dizer assim, alguém ganhando algum benefício, isso vai impactar no cálculo do IVA. A gente já tem, então, que provavelmente o IVA, que poderia ser até de 24%, já deve ser entre 25% e 26%, porque a desoneração é bem elevada. Os estudos já estavam mostrando isso. Então, para os donos bilionários dessas empresas, desses setores aí, desses 17 setores, o que aconteceu?
eles não vão agora, eles vão ter que pagar os fundos, mas eles vão ter agora desconto na folha de pagamento. Então, mas por causa que o desconto na folha de pagamento vai abrir vaga mais para maior contratação. Eu vou ensinar um negócio aqui para vocês, gente. As pessoas, as empresas não contratam por causa de custo. Na verdade, elas querem reduzir ao máximo o custo. Empresa só contrata a gente quando acha que a demanda pelo aquele bem vai aumentar. Então, quando você tem essa situação aí de cortar impostos, falando, a gente vai cortar os custos, então vai contratar mais gente. Não, ele vai fazer o que? Ele vai aumentar a margem de lucro. Bem-vindo ao capitalismo. Quando você tem a opção de aumentar a margem de lucro, você aumenta a margem de lucro. E você só vai aumentar a sua produção, vai contratar mais gente, quando você tiver, então, a situação de uma demanda maior. Então, eu preciso responder mais gente querendo comprar meu produto, eu vou contratar mais gente. Então, não vai gerar emprego, vai gerar benefício aos bilionários aí desses setores e quem vai acabar pagando a conta, né? Consumidores que vão acabar tendo um IVA mais alto quando a reforma tributária for de fato implementada, Débora. E mais uma vez aí a corda estoura, né, para o lado mais fraco. Então vamos dar uma olhadinha aqui antes de terminar aqui o programa, como é que abriram as bolsas, se elas estão de bom humor, se elas estão de mau humor. Eu adoro falar que o mercado tem humor, né, como se ele fosse uma pessoa, mas vamos lá, né, vamos ver o que a gente teve aqui de giro de mercado, né, e por que a gente tem aí esses dados também indo em direções contrárias. O Ibovespa hoje ele está em queda de 0,83%, muito puxado pelo setor financeiro e algumas empresas de consumo, como a Ambev. A gente tem essa puxada para baixo no negativo, porque está uma discussão aí em relação aos juros sobre capital próprio. Ele é uma forma de uma medida contábil, uma manobra contábil, porque ele entra como uma despesa, uma herança ali das correções monetárias que a gente tinha no passado. Ele entra como despesa e aí ele diminui ali a base, inclusive, de imposto, né? Porque ele entra como despesa, então vai diminuir essa base tributária. Então, está uma discussão em relação aos juros sobre capital próprio, se eles continuam ou não. Algumas empresas são mais favorecidas pelos juros sobre capital próprio, outras menos. Então, as que são mais favorecidas, como do setor financeiro, os grandes bancos, e algumas de consumo, estão puxando o Ibovespa para baixo, porque as pessoas estão vendendo, né, porque vão esperar ali que vai ter uma possível tributação, base tributária maior, e esses juros sobre capital próprio também são aí como se fossem distribuídos. Tá? Então, a gente tem o mercado sempre vai olhar para o seu lado, né? Então sempre vai defender seus interesses, então essa puxada para baixo aí desses setores. Nasdaq e S&P positivos hoje, porque saiu o dado que o Fed gosta lá nos Estados Unidos, o PCI. Ele ficou bem em linha com o esperado, tanto no mensal como no anual, então não teve grande surpresa e isso vai apoiar também aquela manutenção de juros pelo Banco Central e aquele possível corte, né, em linha com tudo que a gente já falou. Então, mais um indicador aí que reforça esse sentimento. Né? E amanhã temos payroll, bastante expectativa por ele também. Né? O dólar sobe hoje, né, justamente por conta da nossa bolsa, né, e até era esperado que o dólar caísse frente a seus pares por conta do PCI apoiar, né, essa expectativa de juros mais baixos por lá. Mas ele está em leve alta aí, na verdade uma alta moderada de 0,53 por uma questão de ajuste. Né? O petróleo Brent continua em alta, dando sequência a essa trajetória, então o setor de materiais básicos deve se favorecer. A gente viu a Vale, inclusive, puxando bastante o Ibovespa, né? Na verdade diminuindo a queda, né? Puxando a parte positiva por conta das commodities. Então a gente tem petróleo em alta e também minério de ferro em alta, então isso deve impactar aí um pouquinho a nossa bolsa, diminuir pelo menos as perdas, né? E vamos aí acompanhar o restante do dia para ver se esse cenário se firma, né? Ou se a gente tem alguma mudança aí no meio do caminho. Mas de indicadores, né, que iam ser divulgados, eles já foram, então o impacto que a gente está vendo já é reflexo disso. Perfeito, Débora. Então vamos encerrando o dia por hoje. Queria agradecer a presença de todo mundo que acompanhou a gente durante essa meia hora e já chamar vocês aí para algumas aulas que a gente vai ter hoje. Primeira aula da Marilene Chauí. Lembrando novamente, procurem aí o que a Marilene Chauí acha de
da classe média, né? Então procurem e já se inscrevam aqui no link que se encontram aqui abaixo, né? icl.com.br/mercado. Imperdível, mais de 200 mil pessoas já estão inscritas, então vá lá e se inscreve hoje para essa super aula com o Eduardo Moreira e Marilene Chauí. E lembrando também, continuem com a gente, já estamos com a CPI passando aí e logo mais à noite, às 6 horas da noite, a gente tem o ICL Notícias 2 com o Chico Sá, Chico Pinheiro e também com a Gabi Varela. Imperdível, repercutindo tudo o que aconteceu durante o dia, o que aconteceu durante a CPI também. Tem os Bolsonaros hoje estão falando também lá para a Polícia Federal, então vai ter repercussão sobre tudo isso. E logo depois, o Sinapse também, com a grande Robertinha Garcia, está feliz também, mas preocupada que a gente vai pegar o Boca e com o César Caleron também. Então, gente, siga aí o dia aí com o ICL, com o ICL aí, que vai ser uma grande programação, Débora. E não esquecendo da aula, e amanhã estamos de volta, né? Desde as 7 da manhã, com o Desperta, o ICL primeira edição. Temos ainda o Em Detalhes e aí às 11 horas aqui com a gente para mais uma meia hora para a gente falar de mercado, de investimentos, de economia e aí passar por todos esses assuntos. Amanhã é dia importante, porque amanhã tem payroll e PIB, né? Então vamos ter assunto aqui para falar com vocês. Até amanhã e muito obrigada por quem ficou aqui com a gente. Até mais, gente. Tchau, tchau. Confira a programação desta quinta-feira do Instituto Conhecimento Liberta. 13h, como montar bancos comunitários com o professor Hamilton Rocha. E adolescentes e crianças online, como formá-los para o amanhã, com Nara Helena. Às 15h, Megacidades e Espaço no Mundo Contemporâneo, com Jorge Mário Jauregui. Às 17h, Espanhol Módulo 5, com Pilar Monteiro. 18h, ICL Notícias, segunda edição. E aula interativa de inglês B1 com Andréia Cipoli. E às 19h, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br.